Beleza, boa noite a todos. Vocês viram o tanto de vezes que apareceu karst, né, na apresentação da Júlia, e é justamente essa palavrinha aí que não é muito conhecida de todos, eu falo que digamos, berçário para ideias, pesquisas e uma série de coisas para a gente estudar, né? E aí eu passei um tempo muito, vamos dizer que foi curto, né, pessoal da biologia, mas foi bem prazeroso 6 meses que eu passei com vocês lá dando aula da história geológica da vida na Terra, né? Então, nada mais assim instigante do que a geologia associada à vida, né? A geologia associada à parte, como a gente vai falar hoje, de microbiologia, né? Então, eu resolvi selecionar aqui com vocês alguns tópicos, né? E eu gosto sempre de trabalhar com esse roteiro assim, de apresentação, né? A gente fala basicamente quais são os objetivos que eu quero com essa conversa. Foi um convite que foi me feito há um ano atrás, antes desse pandemônio todo, né? O que é esse karst, o que é essa paisagem? Eu acho que é importante vocês conhecerem, para quem não conhece, o patrimônio espeleológico, que são as cavernas, né? E aí o que é mais interessante, eu acredito, para a Liga, né? Que é a microbiologia nas cavernas, não das cavernas, né? Mas é o que você tem de vida microbiana, microbiótica, né? Nas cavernas, né? Então, basicamente, eu quero identificar esses aspectos do karst, vai ser um panorama geral, né? Vou apresentar esse projeto, parte do projeto, que é esse Teaching Resources for Speleology and Karst, que é um material bem interessante e foi um que eu selecionei para a gente trabalhar hoje aqui, e demonstrar as possibilidades de pesquisa em microbiologia, né? E aí não é objetivo dessa apresentação, né, esgotar o tema de microbiologia de caverna e muito menos ter a pretensão de me apresentar como pesquisador em microbiologia, né? Eu não sou. Eu sou geógrafo, geomorfólogo, trabalho com o karst, ou seja, eu sou karstólogo, e essa karstologia, essa ciência do karst, ela tem uma relação muito similar assim quando a gente tinha os antigos cursos de ciências naturais, né? Então, para se estudar o karst, para você ser karstólogo, você tem que ter uma noção bem ampla de vários aspectos que são trabalhados ou que você encontra, né, nesse que a gente chamaria, no meu caso, puxando a sardinha, né, de geossistema, né? Esses são ecossistemas, mas com uma importância, com uma base geológica muito importante, e vocês vão ver o porquê disso, tá? Essa imagem eu gosto de iniciar para vocês verem quando a gente fala de mundo invisível, né? Muitas vezes é mundo invisível das cavernas para a gente. Quase assim, o mundo inteiro tem alguma coisa que chama a atenção, como vocês podem ver aqui, eu tenho selos e notas, né, de dinheiro, com destaque para essa paisagem, para esse meio, no caso, abiótico, né? Então, você vê aqui, ó, Madagascar, eu tenho a paisagem que está aqui, né? O Vietnã, essas feições, mais uma caverna no Vietnã. No Líbano, a própria geologia que foi capaz de permitir essas construções, né? E hoje você tem aí o patrimônio cultural da Unesco, etc. E no subterrâneo, aquele tal do invisível que eu falei, né? A gente tem as cavernas aqui, ó. E locais eu esqueci de colocar um slide que eu vou sempre lembrando, então foi ótimo que eu também esqueci, que senão o slide não acaba, né? A palestra não acaba. Mas nós podemos considerar essas áreas como ambientes onde aqueles organismos que são extremófilos, eles têm uma certa predileção, né? Eles vão aparecer nesses locais, tem condições muito extremas, e aí você tem uma série de especializações, né? Onde você tem aqui, por exemplo, esse Proteus anguinus, que é uma salamandra,
não tem cor, né? Então, a albina, ela tem linha lateral mais desenvolvida, ela tem ausência de olho. Então, todas aquelas estruturas, muitas vezes, que vão gastar energia daquele organismo, elas são, com o tempo, né, especiação biológica, etc., elas vão sendo, então, esses animais, né, vão sendo especializados para viver nesse ambiente, né? Ao passo que você tem animais em que você encontra, tanto do lado de fora quanto no interior da caverna, as mesmas condições de vida. Então, você tem aracnídeos dentro e fora da caverna, às vezes até as mesmas espécies. Elas não precisam ser necessariamente o que a gente chama de troglóbio, né? Que seriam aqueles bichos bem especializados, apesar de existirem, né? E aí, se a gente olhar o Brasil como um todo, deixa eu ver se eu tiro esse trem mexendo toda hora aqui, peraí, rapidão, deixa eu ver. Não, deixa para lá. Deve ser eu aqui mesmo. Quando a gente tem aí essa distribuição espacial, né, dos principais biomas brasileiros, que vocês conhecem muito bem também, Amazônia, Caatinga, Cerrado, etc., e a gente sobrepõe as províncias kársticas, que são aqui essencialmente áreas que são carbonáticas, né? Então são áreas feitas não, né? São áreas desenvolvidas em calcário e dolomito, principalmente, né? Você tem virtualmente aqui quase todos os biomas com alguma representatividade relacionada ao karst, né? Às cavernas. No caso, essas cavernas carbonáticas, tá? Claro que existem outras áreas, como vocês podem ver aqui, ó, se eu pego esses mesmos, né, biomas aqui, e aí coloco do lado com essa imagem, você vê que tem cavernas, cada pontinho desses são cavernas, e aí você vê, né, em outros tipos de rocha, não somente naquelas rochas que eu disse carbonáticas, mais fáceis de dissolver, etc., né? Então, você tem cavernas de minério de ferro aqui no quadrilátero ferrífero, você tem minério de ferro na Amazônia, no Pará, etc. Então, vocês vejam o tanto de cavernas que a gente tem, né? Que a gente chama, né, pela legislação, cavidades naturais subterrâneas. E aí, como vocês lembram, alguns lembram das minhas aulas em relação às escalas de análise, etc., a gente vai aproximando e chega, então, em Minas Gerais. E, como eu disse, eu separo principalmente nesse karst, que a gente chama de karst tradicional, né? Esse karst tradicional, ele é desses carbonatos, né? E aí você vê que a maioria das cavernas estão concentradas nessa área. Eric, você tem com a mão levantada? Isso aqui é aula, né, gente? Não tem jeito, o professor não fica dando palestra na aula, né? Eric está querendo falar alguma coisa, pedir ajuda, esbarrou, ou me ajudar? Beleza. Aí, nessas áreas, se a gente for agora, você fez que eu dei um detalhe, agora fui para o mundo, né? E aí você tem, olha, as áreas carbonáticas, mundialmente falando aqui, né? E esses pontos, você tem aqui uns pontos vermelhos, ó, né? Cada pontinho vermelho desse no mar, principalmente ali na região da China, Sudeste Asiático, etc., Europa também, claro. Você tem aqui, ó, partes do patrimônio cultural da Unesco. Então, de alguma forma, essa paisagem ela sempre esteve presente, né, na história da humanidade. Então, uma imagem de 1689, né, de uma região em que vocês podem perceber, né, o rio aqui, ó, uma setinha mostrando o rio, né, o rio entrando aqui, ó, num subterrâneo, numa caverna, né, e ele vai passar por debaixo dessa vila, dessa cidade, ele vai sair aqui e ele vai entrar de novo, né? Então, todas essas peculiaridades foram chamando a atenção das pessoas de maneira geral. E na Eslovênia, vocês viram lá, né? Doutorado na Eslovênia, pós-doutorado na Eslovênia, professor na Eslovênia, não sei o quê. É justamente porque lá na região você tem essa palavra Kras, que dá nome a um planalto, a uma região específica, e essa região específica ela foi local de muitos estudos geomorfológicos, depois, claro, biológicos, etc. E aí esse nome se popularizou, né, como karst, com K, né, em inglês, alemão, quer dizer, na verdade em alemão, né, e karst
ficou em inglês, o Carso em italiano, Carso em português de Portugal e o Karst na nossa língua. E aí, para vocês terem uma noção, um mapa de 1563, onde você já pode perceber aqui, né, uma coisa aqui bem tranquila aqui, né, Il Carso. Né? Então, já 1500 você tendo uma paisagem bem diferente do entorno, vocês podem ver essas montanhas, etc. E aí, o que acontece? Você tem a região da Eslovênia como parte do Império Austro-Húngaro. Esse Império Austro-Húngaro, então, tinha capital em Viena, e aí você tinha ligação com o porto de Trieste. Então, o pessoal da biologia, por exemplo, que conhece muitos naturalistas, botânicos, etc., que vieram para o Brasil, vocês sempre vão lembrar do Spix, né? Spix e Martius, né? Von Spix e Martius. Eu não sei o nome deles todos agora, eu esqueci. Mas os Spix e Martius, eles fizeram expedições aqui no Brasil muito importantes, e a maioria das embarcações desses naturalistas saíam do porto de Trieste. E Viena, aquele centro, né, de pesquisa, é o império, né, a vida na Europa naquela época. E isso foi basicamente em 1719. E aí uma região, né, aqui a ferrovia, ela completou alguns aninhos aí, né, e aí você passava, tanto esses naturalistas quanto os viajantes, entre aspas, comuns, eles começaram a ver essas paisagens, né, essas coisas meio hostil, né, pedregosa, etc. E muitos, quando pesquisadores, resolveram, então, divulgar isso para o mundo. Né? Então, se você, para localizar, né, aí, Viena, a capital do Império na época ali, né? E aí, Trieste, que está ali a região no Golfo de Trieste, na Itália. E aí você tem uma primeira grande citação, digamos assim, de um engenheiro de Minas. Ele era professor de tecnologia, no caso, né, de engenharia de Minas, lá em Viena. Ele foi a Trieste, passou por Postojna, nessa cidade, e aí ele falava o seguinte, o retrato vivo da desolação, né? Transcendendo toda a imaginação, uma área delimitada puramente por rochas kársticas nuas, nada contém, além de milhões de pedras que sobram, um negócio bem violento, assim, né? Bem topofóbica, né? Da paisagem, sei lá, instigando medo ou coisa parecida. E falando de um vento forte que soprou ao longo da estrada, que quase a carruagem rolou, né? E etc. Olha que bacana você vê ali, principalmente vocês que tiveram comigo a disciplina de História Geológica da Vida, e claro, né, vocês sabem também Darwin e outras coisas mais, olha ali, nada contém além de milhões de pedras que sobraram após o recuo das enchentes. Né? Então, aquela visão ainda catastrofista, né, dominando o espaço, né, no caso o espaço científico, né, a ciência, e aí a ilustração, né, das pessoas mostrando esses animais aqui, né, das caravanas aqui, tentando atravessar a região do Planalto. Você vê, tudo pedregoso, um vento que sopra de norte para sul, se não me engano, que é chamado de búria, é um vento extremamente frio, e ele então roda com as carruagens de hoje, né? Então as carruagens, que eu acho que são um pouco mais pesadas do que as carruagens de 1700, né? Vocês podem perceber aí as rajadas de vento, né? 150 quilômetros, 117 quilômetros. Então, era uma paisagem que dava medo, né? O Richard Burton, ele teve por lá também, né? E o Richard Burton disse que um estranho passando em um trem diria que quando Deus Todo-Poderoso terminou de criar a Terra, ele jogou todas as rochas supérfluas aqui. Ou seja, a paisagem não presta, né? E é mais ou menos uma concepção muito comum. Né? Às vezes as pessoas perguntam onde está a geografia no que você faz. Isso é desconhecer completamente qualquer geossistema, qualquer complexidade dos sistemas. Né? Então, se você pegar o vento búria aqui, né, de uma região rochosa, você vê a paisagem, né, com esse solo pedregoso, né,
com esses milhões ou milhares de pedras supérfluas, né, que não serviam para nada. E aí a região vai se popularizando, né, com meio da cartografia, esses naturalistas que eu mencionei. E aí um pesquisador, na verdade vários, né, mas assim, foi o Jovan Civic, que é um sérvio. Ele escreveu uma tese única inteira, um volume inteiro dedicado sobre os fenômenos kársticos, porque ele estudou toda essa região do Karst, que a gente chama de Karst dinárico, tanto o Planalto de Kras, quanto regiões da Bósnia, Croácia, Sérvia, etc. E a importância dele está estampada até numa nota, por exemplo, de 500 dinares da Sérvia. E aí nós tivemos a oportunidade de traduzir parte dessa tese, a parte mais importante, relacionada ao Karst, e disponibilizamos ela em PDF gratuitamente nesse site aí da Spelayon Consultoria. Porque você começa a ler, né, um trabalho de 1800 e pouco, 1890 talvez, agora eu me esqueci a data especificamente, mas é um trabalho pioneiro para se compreender isso. E aí ele já dava indícios, né, ele já mostrava relação entre paisagem na superfície, paisagem no subterrâneo, animais completamente diferentes, por exemplo, claro que não microbiologia aqui, mas é muito interessante você ler esse trabalho. E aí o Karst então, essa paisagem, né, que tem uma drenagem subterrânea, né? As cavernas elas ocorrem basicamente, em sua grande maioria, pela dissolução da rocha encaixante, como eu mencionei várias vezes, o calcário, né? O carbonato. O sistema ele é aberto, ele apesar de estar ali invisível, ele recebe e sai, né, material. Então você tem cavernas com muito aporte de material, menos aporte de material, e isso obviamente vai refletir na biota, né, subterrânea. Então você tem uma hidrologia, né, e uma geoquímica. Então, uma rocha resistente não faz essas cavernas, a outra rocha mais solúvel faz grandes galerias né, de cavernas e tal. E essas formas elas são a consequência desses dois sistemas. Então, se embaixo eu estou tirando espaço, né, e a água continua dissolvendo, eu posso ter abatimentos, eu posso ter as aberturas na superfície. Né, o fato da rocha ela não dobrar com facilidade em alguma profundidade, ela no topo ela fratura demais, então ela captura a drenagem subterrânea. E aí você começa a perceber essas paisagens rochosas pelo mundo inteiro, né, com mais ou menos as mesmas características, mas obviamente, olha, mudando naqueles biomas, por exemplo. Então, tem o karst aqui, tem o karst na Amazônia, né, calcário aqui e lá. Mas lá é um clima tropical mega úmido, aqui ele está menos, né? Então a gente tem umas certas diferenças, mas reparem que seria, né, uma paisagem passando assim o olho, né, desapercebido, uma paisagem sem valor, digamos assim, do ponto de vista biológico. Vamos generalizar nesse sentido. Aí você começa a mexer nas escalas, você vê aqui ainda aquela dissolução, aquelas feições, mas você já vê espécies botânicas ali, espécies vegetais, né? Elas diferentes, espécies em que você começa a ver até, por exemplo, cactos, que são, nesse caso, nessas regiões remanescentes de 10, 15 mil anos atrás, né? Então você começa a não ver essa paisagem como algo tão inerte assim, né? E aí você tem aqui, ó, né, toda a vida, né, nessa paisagem que se você passa muito rápido ou sem um olhar, né, digamos de contemplação mesmo, você perde, né? E aí você tem para todos os gostos, né? Então, assim, aula para alunos da biologia, essencialmente, então você tem tudo que é bicho que vocês gostam, está aqui, né? Tanto, né, em superfície, quanto agora, então, a gente vai vindo para subsuperfície. Então, ao adentrar aí o subterrâneo, que seria esse mundo invisível, o mundo invisível é o espaço em si, mais aquele mundo microbiológico que a gente mencionou, né? E aí você começa a estabelecer relações entre a parte física e a parte
biótica, né? Então, vou falar assim, meio abiótico, meio biótico, né? E aí, aqui, por exemplo, uma gruta, uma caverna turística, né? E aqui, uma mestranda que tá, eu acho que está assistindo, a Flávia, colocando lá umas plaquinhas, que eu acho que os senhores têm bastante, né, familiaridade, para a gente fazer algumas culturas. Não para achar, por exemplo, vou fazer estudo de DNA, microscopia eletrônica, o que seja, mas identificar potenciais micro-organismos que talvez foram até introduzidos pela visitação turística e de que forma a morfologia da caverna distribui esses organismos, né? Então, como eu disse, são possibilidades infinitas. Tá? Essa é uma caverna turística, mas eu poderia fazer numa caverna ativa como essa, uma caverna com água, e eu poderia distribuir essas plaquinhas de Petri lá para a gente ver mesmo quais organismos estão mais próximos ou não de água, como eles reagem com essa ou aquela temperatura e por aí vai. Tá? Se de um lado, né, a beleza física, né, se você tem a beleza física aqui, de outro lado você tem, como eu disse, agora, por causa de ser um ambiente onde você tem recursos energéticos escassos, você tem, obviamente, animais menores, né, que economizam mais energia, estratégias evolutivas, em vez de um casal, por exemplo, de salamandra ter sei lá, igual tartaruga, né? Trocentos filhos, 300 ovinhos lá, vai ter 2, 3, mas bem feito, bem feitinho mesmo. E quase no final da vida, porque se morrer, aí já o filhotinho já come, porque o ambiente, como eu disse, ele é mais restrito em alimentos, né? De maneira geral, assim. Esse aqui é um crustáceozinho, que troglóbio, vocês podem ver, ele é albino, né? Esse aí é meu dedo de escala, né? O geógrafo tem sempre uma escala. Esse crustáceo, ele é um tatuzinho, né? Ele está numa caverna de uso religioso. Então, é uma caverna que tem visitação, frequência de gente, etc. E o impacto ele nem é tão assim, significativo para acabar com uma população dessa, por exemplo. Também não é muita coisa em alguns casos. E aí, nada disso vai servir se eu não fizer estudo, né? Então, estudos microclimáticos, como eu mencionei, né, foi mencionado na leitura ali na minha apresentação, estudos microclimáticos para justamente compreender o microclima, a atmosfera da caverna, e aí chamando vocês para essas pesquisas, né? Eu me esfreguei em tudo que é coisa. Eu acho que se vocês me colocasse depois que eu fiz esse trabalho na estufa, eu ia ser um grande meio de cultura, né? Fora as bactérias que eu levei de fora, e vírus, sei lá mesmo, mas bactérias essencialmente, de fora da caverna para dentro da caverna. Então, é bem interessante essa outra perspectiva que ela não é tão explorada aqui no Brasil. Tá? Daí eu acho que foi o motivo da gente ter essa fala aqui hoje, essa conversa, porque ainda é um campo bem vasto e promissor. Vocês vão ver pelos slides que eu vou apresentar. E aí, então, a gente tem, né, esse meio biótico, a gente tem que ter essa relação, né, da geodiversidade, que vai sofrer aí com as intempéries, né, calor, sol, chuva, etc., erosão, vulgarmente falando. E aí você tem aquela formação dos solos. Então, os solos são o resultado das pressões que essas rochas sofrem ao longo de milhares de milhões de anos, e somente por determinados tipos de solo, né? Parem para pensar comigo, né? Você vai ter, né, a biodiversidade, né? Então, o karst te dá uma perspectiva gigantesca de estudo e de pensar nessas relações, né? Não é a biodiversidade. Ninguém é melhor do que ninguém, não é isso. Mas não é a biodiversidade que nasceu. Não, você tem um arcabouço, você tem uma base, você tem como se fosse um tapete aqui, né? E em cima dessa base, então, a biodiversidade se desenvolve. Os exemplos que eu sempre dou, ficou muito marcado, meu pai é biólogo e tal, é a jararaquilhoa, né? Eu falei na minha aula. Por que a jararaquilhoa é uma espécie de jararaca diferente naquela ilha, né, de Queimada Grande? Porque você teve uma separação entre o continente e a ilha
por causa do avanço do mar há cerca de 15 mil anos atrás. Então, assim, não foi uma cobrinha linda virou uma cobrinha, puf, né? Virou com veneno até mais forte. Não, né? Você teve uma especiação biológica ao longo de milhares de anos, ditados pela geodiversidade, né? No caso, pela parte geológica, etc. Tá? Mas se também não tivesse nada em cima disso, do que serviria essa geodiversidade? Então, é isso que eu quero, né, sempre falar, é essa interação que é muito importante. E aí, o que eu selecionei hoje para vocês é o seguinte. Existe esse projeto, que é o Teaching Resources for Speleology and Karst, foi feito pelo Dr. Paolo Forte, da Itália, Universidade de Bolonha, junto com o Instituto de Espeleologia italiano e a Sociedade Italiana de Espeleologia. Então, eles fizeram um grupo, né, assim, um conjunto de palestras que pudessem ser utilizadas para cursos de educação espeleológica, de educação espeleológica regionais, né, locais, mas até para apresentação em nível universitário, porque aí o professor que trabalha com isso também na universidade, ele consegue desenvolver mais, né? E nós temos uma coisa parecida no Brasil com a Escola Brasileira de Espeleologia, da Sociedade Brasileira de Espeleologia. Foi encabeçado, foi um grupo de pessoas, mas foi levado adiante pela doutora Mariana Timo, da Espelaion Consultoria. Então, você vê que é um movimento de se mostrar o que é a espeleologia, de se mostrar o que é o karst. E aí, a gente tem cerca de 57 palestras, mais ou menos, com mais de 130 autores, 3.600 slides de PowerPoint, né, se a gente tomar tudo. E cada palestra foi elaborada por um especialista na área, foi trabalhado aí com aquela revisão por pares, né? Depois ela foi padronizada, etc. E aí eu selecionei, obviamente, a doutora Penelope Boston e a Diana Northup, elas são especialistas em microbiologia de caverna. São norte-americanas e o trabalho muito bacana, eu acredito que vai instigar aí a cabeça de vocês, né, em relação a essas pesquisas. E aí seria então esse mundo microbiano maravilhoso das cavernas, né? E eu vou deixar, como eu falei, eu tinha que traduzir todos esses negócios aqui, mas é só 24 horas, né, uma vida só, então eu não consegui fazer tudo ainda das 57. Essa palestra da biologia, por exemplo, para vocês terem ideia, ela é a número 49, né? Então, eu resolvi deixar aqui, mas a gente conversar sobre isso, vocês vão ver que é bem, bem tranquilo, né? E aí era o seguinte, né? Quem que está em casa, né? Alguns temas da microbiologia, e a pergunta primeira ali é quem que está em casa, né? Como é que a gente pode estudar, né? Os micro-organismos, eles têm certos efeitos na formação das cavernas. Eles podem alargar pequenas fraturas, eles podem precipitar minerais, né? É uma relação dessa microbiota com toda a geologia e aquela parte da geoquímica que eu mencionei, né? Um outro tema, por exemplo, que é muito comum realmente, existe uma biota subsuperficial que é endêmica, né? Então está só naquela caverna, e existem muitas dessas que são somente, que são endêmicas, que, por exemplo, contribuem para a produção de fármacos, antibióticos, etc. Então, é muito importante. E quando você, então, destrói um espaço desse sem nenhuma pesquisa, ou não faz a pesquisa microbiológica, continua sendo esse mundo invisível em vários aspectos, e a gente perde um monte de coisa, né? Os micro-organismos se adaptam ao ambiente da caverna, né? Eles produzem esses antimicrobianos, né? Como eu falei, né, do antibiótico, por exemplo. Então, eles vão colocando uma série de questões e respondendo aos poucos, né? É óbvio que o que são micro-organismos, aqui está falando micróbio, né? Micro-organismos, etc., que, como você sabe, é óbvio, são organismos que geralmente são muito pequenos para se ver sem uma ampliação, né, microscópica. Tá aí o nome, né? Nessa imagem que vocês estão vendo aí, é uma caverna nas ilhas lá de Cabo Verde, ela não especifica qual caverna,
Mas para você ver, ó, tem cerca de 1 micron, mais ou menos, de diâmetro, tá? E a largura de pelo menos assim 6 vezes mais finas do que um fio de cabelo, né? E nessa imagem como um todo, né, foi só um pequeno pedaço, né, fotografado ali. Você tem bactéria, arqueia, fungo, alga, protozoário, né? E por algumas definições, alguns tipos de vírus aí dentro. Tá? Isso só numa área desse tamanho, como vocês estão vendo, numa caverna, muitas vezes, fisicamente, né, grande. E aí, se você pegar, como vocês também são doutores disso aqui, né? Se vocês pegarem na teia alimentar, né? A gente vai desde de que eu tenho na superfície, então se você pensar no sistema kárstico, né? A gente tem material orgânico na superfície. Esse material orgânico na superfície, normalmente ele é introduzido dentro dessas cavernas por meio de córregos, enxurradas, né? O solo que cai ali dentro pela água também, né? Tem entradas grandes, eu posso ter vento, e isso tudo vai sendo depositado como, digamos, fonte de energia. A caverna ela não tem produtor primário, né? Então, ela tem essencialmente organismos que são decompositores, né? Na rocha, né, você tem produção de material orgânico e inorgânico, né? E esses materiais inorgânicos normalmente são reduzidos, então você tem reações químicas que reduzem essa ausência de oxigênio, né? Faz a redução, enquanto que em outros casos com oxigênio você vai ter a oxidação. Você tem gases reduzidos também, então você tem sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono, né? E quando a gente chega aqui, então, ó, nessa parte, sumiu meu mouse, peraí, aqui, ó, nessa parte aqui dos seres autotróficos, né? Você tem essencialmente aqueles que são, olha lá, quimiolito-autotróficos, né? Então, quimiotrófico e o lito aí do caso de rocha. Então, são aqueles que são quimiotróficos porque determinados tipos de rocha fornecem aqueles químicos, né? Aqueles produtos, aqueles elementos químicos, né? E aí, né, seres que são heterotróficos, a gente tem vertebrados, invertebrados e os micro-organismos também. E, na verdade, essa caverna ela passa por todos os processos aí que a gente conhece de ciclagem de nutrientes, né? Ou de reciclagem, ciclagem, trófica, etc. Né? Aquela paisagem que a gente passa, né, por cima, ou aquela paisagem que tinha aquelas descrições que vocês viram. Né? Muitas, muitas muitas espécies, como eu falei, né? Ou assim a gente pode dizer uma nova biodiversidade microbiana, ela é encontrada em cavernas, né? Então isso é um motivo desses estudos. Aqui eu estou passando essas imagens, mas vai ter detalhes delas depois, o que é o que, né? E aí, se eu estou falando de novas espécies ou de biodiversidade microbiológica, você vai fatalmente cair aqui nesses novos antibióticos, por exemplo. Então, muitas bactérias de cavernas pertencem àquele filo de bactéria gram-positiva, que são as actinobactérias, né? Ou os actinomicetos, ou coisa assim, né? E produzem esses antibióticos que são utilizados na produção dos fármacos, como eu mencionei, né? E aí existem cavernas em que você acham essas bactérias, digamos, novas, e elas, então, têm uma influência interessante, né, nessa formação ou auxílio, né, da produção dos fármacos. Né? Então, se você olhar aí, ó, a gente tem dois exemplos, né, duas placas de Petri com colônias aqui, né, bactéria. E aí você tem nessa parte de cima, deixa eu dar um zoom aqui, ó, nessa daqui, tá? Você tem sem a produção dos antibióticos, por uma bactéria dos Açores, essa linha vertical, né? E aí depois você tem, né? Ele até fala ali, quer ver, ó, bactéria açoriana, né? Então, dos Açores, você tem ali a produção do antibiótico, né? Você vê como é que muda completamente
e entrando naquela coisa que eu disse do invisível, né? Então, essa produção de antibióticos aí, ela é importante e pode nos ajudar em uma série de coisas. Existe uma caverna no Novo México que tem alguns trabalhos da própria doutora Penélope, que eu mencionei, né, desse slide, que eles trabalham com possibilidade de cura de câncer, né, com alguns micro-organismos, tá? Isso aqui é muito legal quando você fala da geomicrobiologia, né? Porque você pode estudar o movimento de um micro-organismo na precipitação desse mineral, né? E aí, se eu aumentar aqui, o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês estão vendo que tem um filamentozinho bem pequeno ali, né? Então, esse filamento de fungo, de um fungo, né? Ele está agindo como um lugar ali que está nucleando a formação de cristais. Então, era como se fosse um grão de material particulado na atmosfera e ela o que a gente chama de núcleo de condensação. Então, ela faz com que o vapor d'água entre, né, em contato com esse núcleo e aí você tem a formação da gota e fica pesado e cai, né? Então, o material particulado ele é bom para isso, né? Bom, a natureza é muito perfeita, né? A gente só que coloca às vezes as coisas nos lugares errados, tá? Então é esse nível de detalhe que eu disse para vocês e reforçando é esse mundo invisível. E é muito comum hoje em dia, com o avanço da ciência e para os graças a Deus, os não negacionistas, né? Que as cavernas na Terra elas podem fazer tipo como um diálogo, né? Entre ambientes subterrâneos fora da Terra, né? Para essa vida extraterrestre. Aqui não é ET, não é, né? Não é isso. A vida extraterrestre são esses organismos que podem sim existir ou ter existido, né? Nesses locais. Aí tem alguns exemplos, né? Da Lua, Marte, né? Vênus, e aí você tem cavernas nesses espaços. Poxa, mas se caverna é feita pela água, né? Então a gente tem uma série de questões ainda a serem desvendadas, né? Opa. A educação científica informal para esse tipo de, de, de vida, né, microscópica, ela é importante, né, porque seja desde a campanha do lavar a mão, eu nunca vi ter tanta campanha de lavar a mão, será que a galera não lavava a mão, né? Então é mais ou menos isso, eu não estou vendo, né? Eu não estou vendo, então eu não acredito. Né? É umas coisas meio estranhas que a gente tem, como a gente tem infelizmente visto, né? Mas no caso de uma coisa, digamos, mais científica, assim, é ótimo você ter a publicação dos resultados das pesquisas, né? A ciência em ação, né? Fotos para o pessoal entender, porque essa educação científica para o público ela é fundamental para que se conheça e se preserve, né? Eu costumo dizer muito que fez trabalho, faz direito e publica, né? Assim, mas é ruim. Não é você que vai decidir que é ruim, são os pares que vão ler. E se foi publicado, não lê de novo não, porque você vai achar que está ruim, que a gente evolui, né? Então, mas está lá, está publicado, ela teve alguma função, porque a ciência que não se vê, ela não existe. Da mesma forma, se você não compreende os micro-organismos das cavernas, você passa a dizer que eles não existem, né? Então, isso é bem nocivo, né? Esses micro-organismos conspícuos que está falando aí, eles são aqueles que são facilmente visíveis nas cavernas, não o indivíduo em si, vamos dizer assim, mas aqui, por exemplo, essas esteiras microbianas aqui em tubos de lava, né? Que são muito mais visíveis em tubos de lava do que em outras cavernas, tá? Não as bactérias em si, ou os micro-organismos, mas esses tapetes, tá? Essas esteiras, né, microbianas. Agora, por que então nos tubos de lava elas são mais visíveis? Aí você tem aquela relação com a geologia, né? Com o lito, com esse ambiente extremófilo. Você tem temperaturas elevadas, você tem gás sulfuroso, né? Enxofre, etc. Porque são áreas ou eram tectonicamente ativos e com vulcanismo, etc., ou ainda existem, né? Nas proximidades. O tubo de lava, não. O tubo de lava
era onde passava a lava, o magma, né? E dava origem à lava do lado de fora, mas depois essa caldeira acabou, o que seja, e aí você ficou com aquela formação, né? Com o tubo de lava, que é uma caverna. E aí eles chamam a atenção para isso. Essas esteiras microbianas são muito mais visíveis nessas cavernas do que em outras. Tá? Você tem bioprodutos byproducts, né? Você tem subprodutos desses micro-organismos, né? Que fornecem elementos, digamos assim, para aquele ambiente que, como esse local aqui, vocês estão vendo, deixa eu aumentar um tiquinho, vocês estão vendo, tem uns peixinhos aqui, ó. Esses peixinhos aqui, eles são uma espécie endêmica da Cueva Vila Luz, que é no México, se não me engano, acho que é México. E o que acontece? Essas bactérias oxidantes existentes nessa caverna, elas liberam, né, secretam ácido sulfúrico, como o produto residual do metabolismo. E aí esse ácido sulfúrico na água, né, você vai ter uma água extremamente ácida, extremamente agressiva, e essa água extremamente agressiva, ela ajuda até na formação dessas feições das cavernas, né? Sem falar nos peixinhos aqui que estão nadando digamos, no ácido sulfúrico, né? Assim, numa água extremamente ácida, tá? Os pesquisadores entram nessa caverna com um detector de gás. Eles têm um detector de gás para ver se o negócio está tão violento, eles têm que determinados locais sair, etc. Né? E aí, como eu falei, né, muitos são invisíveis na superfície da rocha, né? E a maioria das superfícies que são úmidas possuem alguns biofilmes microbianos que são invisíveis para o olho nu. Então, muitas vezes você raspa aquela superfície, né, vai pegar esse material orgânico e aí, a partir desse material, desse biofilme, você consegue identificar essa ou aquela espécie, diferente de quando você vê aquelas esteiras microbianas dos tubos de lava. Eles mostraram muito isso, né, nas pesquisas mais recentes, porque muito se ficou falando e mostrando das bactérias, digamos, entre aspas, normais e tal, mas aí eles começaram a ver esses locais bem específicos, tá? Também lá nos Açores, né? E aí eles falam que você tem, né, uma microbiologia muito específica nesses tubos de lava. E aí muito pouco se sabe sobre aquela pergunta inicial dos slides, que era quem que está em casa, né? Quais são as espécies, né? Então, muito pouco se sabe de quem está em casa ou quais são as espécies das esteiras microbianas, né, encontradas nesses tubos de lava, e também o seu papel nos ecossistemas. Porque muitas vezes os estudos anteriores nessas cavernas, essencialmente, foram dependentes de culturas. E aí acaba que perde muitas vezes a própria biodiversidade em si daquela esteira, né? Segundo os autores, né, a diversidade muito maior do que se esperava, fazendo estudos mais aprofundados, né? Possibilidade infinita de continuar descobrindo, né, novas espécies e aquelas questões que eu mencionei dos novos antibióticos, né? Durante essas pesquisas astronômicas, foi descoberto em Marte tubos de lava, né? Então, quem sabe esses estudos daqui ajudam, né, na detecção, como disseram aqui também, eu mencionei, da vida em outros planetas, mas aí não é, como eu disse, a princípio, o ETzinho lá, né? Elas vêm, como eu coloco aqui, né, em as esteiras microbianas vêm em várias cores. É interessante que, por exemplo, está escrito METS, né? METS é aquele tapete, né? A esteira fica mais bonito para a gente e tal. Mas é interessante que ela brinca com essa fala do tapetes em várias cores. Então, isso aqui para um microbiologista é uma maravilha. Você entra lá, você está com um mercado de tapete persa, tudo colorido, maravilhoso e tal, né? Essas esteiras de várias cores, dando a entender, obviamente, essa diversidade, né? E aí você começa a fazer estudos mais específicos, como
você utilizar a microscopia eletrônica de varredura nessas esteiras e identificar as formas deles, né? Então, foi observado que esteiras microbianas brancas e amarelas têm uma variedade de forma muito significativa. E algumas dessas morfologias são provavelmente actinobactérias. Então, é uma coisa bem legal. E aí você pega enxofre não, cobre, né? Você tem normalmente essa coloração verde ou azul. Você tem o elemento químico, né? O cobre, nesses tubos de lava, e aí você tem a bactéria se desenvolvendo, como eu mencionei, aquelas quimiotróficas, né? Trabalhando em cima desses espelhotemas, né? A gente chama espelhotemas, são esses depósitos de caverna, né? E aí, em relação especificamente a esses depósitos de cobre, né? Eles indicam aí uma comunidade bacteriana bem diversa, com pelo menos 9 filos presentes aí de uma maneira geral, né? E muitos desses, eles estão falando relatives, né? São parentes, entre aspas, mais próximos, são de outras cavernas. Então, você tem nos tubos de lava do Açores alguma relação com depósitos, com bactérias, né? Com bactérias do Havaí, Altamira, na Espanha, Frassaci, que é um sistema na Itália, né? Cavernas no Oregon, né? E a maioria dessas espécies, vamos dizer, parentes mais próximos, não foram ainda feito cultura desses micro-organismos, né? Existe uma caverna no Havaí, chamada de Bird Park, do Altaí, né? E aí você tem essas marcas aí na lama viscosa, esse slime, não é aquele slime que é sobrinho, que, né, adora fazer slime, não, sabe? Mas é essa coisa gosmenta, que seria essa viscosidade, esse lodo, essa coisa em cima, né, da superfície. E aí a gente pisa em cima disso, ou não se preocupa, né, não está nem aí, etc. Mas aí, para o pessoal da liga, né, se você consegue usar aí essa microscopia eletrônica de varredura, você vê que larvas de uma mosca, que ela é troglófila, tem tanto fora quanto dentro, que é aquela que está aí, né? Limonidae, né? Que é a mosca pernuda, no vulgarmente falando, né? Elas se alimentam as larvas se alimentam dessas esteiras microbianas e vão deixando para trás excrementos, né? Matéria fecal, etc. E nessa matéria fecal crescem micro-organismos, né? Então, você vê o nível de detalhe. E eu acho que, tomara que vocês estejam gostando nesse sentido, né? Que eu queria mostrar para vocês essas imensas possibilidades, né? O lodo orgânico desses tubos de lava, aqui estão 2 exemplos, no caso dos Açores e dos tubos de lava do Havaí, nestes, né, lodo orgânico, as esteiras costumam crescer nessa lama que está dizendo aqui, lama organizada, tá vendo? Que é ainda mais diversa do que a esteira como um todo. Então, essa parte aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, né? Tá vendo? Fica bem, por algum motivo, concentrado aqui, e, obviamente, os micro-organismos mais concentrados também nessa, sei lá, podemos dizer, talvez, não sei, mas fonte de alimento, né? E aqui em áreas onde você tem a concentração também. E reparem que não é por acaso que tem esse buraco aqui, essa parte está mais alta, né? Essa é aquela relação que eu disse para vocês da geoquímica, né? Ou o papel desses micro-organismos na própria morfologia, né? E aí, voltando para aquela... Esse aqui é o exemplo do rio que eu falei lá, ó, sulfuroso, né? Olha a cor, né? Isso aqui é ácido sulfúrico. Então, essas são as cavernas de enxofre que ela menciona, né? Que são, de certa forma, maravilhas microbianas e pistas para o passado, porque são ambientes extremófilos
que você não precisa estar num submarino a não sei quantos quilômetros de profundidade numa fumarola marinha, onde a gente, né, está vendo outros micro-organismos lá, etc. Então, você está é acessível, né? A caverna ela é muito mais acessível do que outros ambientes extremófilos, né? E aí as pesquisas têm mostrado, né, o papel desses micro-organismos nesses alargamentos ou nesses aumentos. Claro que não é uma coisa gigantesca, né, gente? Mas ao longo de milhares de anos, quem sabe, o negócio vai indo, né? Então, você tem o sulfeto de hidrogênio, que é transformado em ácido sulfúrico, né? E esse ácido sulfúrico dissolve o carbonato, do calcário nesse caso. E aí deixa para trás a gipsita, que repõe, né? A gipsita é outro cristal, né? E parte desse processo, que é um processo geológico, né? Parte dessa transformação ela ocorre por causa dos micro-organismos. Tá? Outras cavernas têm, aqui dá para ver, ó, deixa eu aumentar aqui, ó, outras cavernas têm, aqui tem uma sonda na mão né, das pesquisadoras, máscara, tá vendo? Máscara, porque você tem dentro da caverna emissão por fumarolas, como se fossem vulcões ou coisa parecida, porque tem uma atividade vulcânica nessa área. Aí você tem sulfeto de hidrogênio saindo nessas aberturas. Então, aquele enxofre elementar, né, ele foi transformado do sulfeto de hidrogênio química e biologicamente e depositado ao redor, normalmente, do que está chamando de respirador. Então, mede-se aqui a concentração do enxofre, do que seja, e aqui em volta você tem a precipitação do mineral, a precipitação nesse caso aqui específico, do enxofre. E aí, nestes depósitos, né, como, por exemplo, esse mineral ou essa região aqui que tem muito sulfeto de hidrogênio, você tem o sulfeto de hidrogênio em si uma excelente fonte de energia para esses micro-organismos. Né? Aí eu estou falando esses assim, né, micro-organismos de maneira geral. Né? Aqui a gente tem esses biofilmes, esse plague balls, aqui eu não consegui traduzir esse plague balls aqui na minha cabeça, mas é um trem melequento. Né? Um bom mineiro traduzindo é um trem melequento. Né? Então esse trem melequento, né, são biofilmes microbianos, que aí a gente pode chamar ele de mucoide, né? Eles são muito mucoides, né? E normalmente estão nas laterais das nascentes que vêm, né, do subterrâneo, dos sistemas subterrâneos mesmo. Você pode estar dentro da caverna e tem uma nascente dentro da caverna, né? Porque essa água está vindo de áreas muito profundas. E sequenciamentos de DNA desse material sugeriram a presença de arqueia anaeróbio obrigatório, né? Que seriam metanógenos, né? Do uso mesmo do metano, etc. E essas bactérias gram negativas são do filo Proteobactéria. Né? Então, você pensa... Se vocês se lembrarem da aula, quando eu falo do período arqueano, né, que é aquele embasamento, aquela rocha antiquíssima, né, esse arqueia anaeróbio aqui, né, tem que ter uma relação com essa, digamos, com essa primitividade, digamos assim. Né? Então, também nas nossas cavernas, né, você tem gases reduzidos nas cavernas, né, e muitos gases reduzidos, e esses gases são ótimos para esses micro-organismos e não tão bons para os humanos, né? Mas como vocês viram, se o gás, a mudança de pressão que você tem entre a saída desse gás e o ambiente da caverna, você então precipita o mineral, precipita o material. E aí você tem a microbiologia toda se desenvolvendo ali em cima, né? A vida, né? Microbiológica, microbiana toda ali desenvolvendo. E, de novo, essas cavernas, vocês reparem que sulfurosas, o tempo inteiro falando, né, de enxofre, cavernas de enxofre, né? Elas têm, no caso, matéria orgânica e biomassa, né? Que são capazes de fornecer energia e nutriente para outros níveis tróficos. Né? No caso, os micro-organismos são a base. Quando eu falei não tem produtor primário, né?
pensando naquela coisinha básica de colégio de graminha, vaquinha, né? Não, graminha, coelhinho, cobrinha, não sei o quezinho, né? Aquelas coisas bem genéricas assim. Mas, na verdade, nessa cueva Vila Luz, por exemplo, essas colônias de bactérias, ou colônias, né, de micro-organismos de maneira geral, mas essencialmente populações ali, populações não, desculpa, colônias de bactérias significativas assim, em quantidade, profusão na caverna, etc., né, elas são o sustento de aranha, inseto, invertebrado, um monte de coisa. Você tem aqui, ó, essas, a gente chama de, também mineiramente falando, de melecatite, né? Igual estalactite, você tem a melecatite, que são aqueles aspectos mucosos, né? Vocês podem perceber aí pela foto, que são aqueles biofilmes mucoides, né? E estão pendurados nas paredes, tetos, etc. E esse gotejamento aí do ácido sulfúrico, você tem um pH de 0 a 1, né? E foi observado dentro desses mucolitos, ou melecatites, ou o que seja, né? Foi observado dentro deles ácaros, por exemplo. Né? Fora que você vê, tem um filme que mostra isso, é um filme da Discovery, que chama Planeta Terra, eu acho que é o número 3 ou 4, tem 50 minutos só sobre caverna, muito bom. Claro, né? Caverna. E aí você vê, tipo pernilongo pousa em cima aqui desse mucoide aqui, e você vê que ele está se alimentando daquele negócio, né? Então é bem, bem legal. E aí quando você vê, se a gente pensar nesses mucoides aí como esteiras, né? Bacterianas também, né? Você vê essas bactérias aí em forma de bastonete, né? E junto dessas bactérias, esses cristais de calcita. Então você vê a relação entre esses micro-organismos e esses elementos, né? Químicos que deram origem a esses minerais, tá? E aí, se a gente classificar do ponto de vista trófico uma caverna, você pode considerar cavernas mesotróficas, oligotróficas, edicetróficas. Edicetróficas é ótimo, né? Quando você esquece, aí é edicetróficas, né? Numa caverna oligotrófica não tem muito o que fazer, vamos dizer, para os micro-organismos, né? E muitas das cavernas em climas que são áridos são pobres em nutrientes de carbono orgânico para alimentar a heterotrofia dos micro-organismos, por exemplo, né? E aí o contrário ocorre com as cavernas que têm rios, córregos, né? Porque os rios eles são os principais veículos, né, para trazer o material orgânico para eles. E aí o que acontece? Eu tenho uma caverna árida, Cueva Vila Luz, ela é tropical, ok, mas existe a Lecheguila, que ela é no Novo México, é árido. Então não tem comida para os micro-organismos, na verdade acontece então aquela parte de você ter essa, como é que fala? Os quimiotróficos, né? No caso de você ter esses micro-organismos se alimentando, alimentando assim, né, gente? Vocês me desculpem se estiver errado, não sou, como eu disse, microbiologista, mas eles se utilizando desses produtos, né? Para o seu metabolismo, né? Então, aqui, alguns depósitos que existem de ferro e manganês, né, numa caverna. Aí a pergunta é biogênico isso? Né? É subproduto de metabolismo microbiano? O que é? Né? Então, essas micro-organismos nessas cavernas mais em regiões áridas, né, você tem essa redução, né? No caso, as bactérias quimiotróficas reduzem muito desses elementos, né? Aqui tem, vocês sabem, né? Aí oxidação, né? Microbiana, aí você tem a quelação, né? De ferro e magnésio por ligantes orgânicos, né? Dissolução do carbonato pelos ácidos orgânicos, né? Ligante, de novo, né? Ligante quelante, né? Os micro-organismos e essa interface que é importante entre ar, rocha, né? Aqui no caso é uma umidade do ar, né? Não chega a ser uma coisa tão tropical, né? E aí, ó, o que você está vendo aí, né? Aqui, ó, Lecheguila,
foi a caverna que eu mencionei, você tem micro-organismos entre esses depósitos de ferro e manganês. Então, é essa parte, né? Esses filamentos aqui, ó. Eles estão entre o ferro e o manganês, né? E existe um tipo de espeleotema que é chamado de moon milk, que é um espeleotema bem fininho, como se fosse uma casca de ovo, um negócio ainda muito difícil de se explicar do ponto de vista puramente geológico, etc. Então, os autores, né, os microbiologistas aqui, eles falam em relação assim, existe uma origem microbiológica, né, esses depósitos, né? Várias cavernas do mundo têm isso, né? E aí começou-se na dificuldade de se explicar, digamos assim, pela mineralogia, você então começa a trabalhar, não, talvez isso seja uma origem microbiana, né? E que não é impossível de se pensar, né? E você tem evidências fósseis de micro-organismos em cavernas. Então, você tem precipitados de carbonato nessas represas, né? Aqui tem água, tá? Deixa eu aumentar só para ver o detalhe aqui, né? Aqui, ó, isso aqui tem água, né? Então, a água supersaturada, e aí ela precipita esse carbonato, né? E aí o que você tem você tem essa presença desses micro-organismos debaixo dessas camadas de rocha, tá? Você tem aqui, ó, deixa eu ver se está aqui, ó, micritic layers, né? Esse micrito é um tipo de calcário que tem cristal de calcita muito fino, de 4 a 31 micra, né? E aí, então, nesse micrito você tem a produção aí do caso desses micro-organismos, né? E aí, olhando aqui, ó, essas marcas escuras, que parecem aqueles estromatólitos, mas não são, né? São camadas micríticas, né? E esses micro-organismos estão nessas camadas. Aí lembra, como a gente falou, esse processo, né, daquela formação dos estromatólitos. Então, evidências fósseis desses micro-organismos. Existe uma caverna que chama Cueva de los Cristales, no México, que a doutora Penélope, ela retirou um fluido que estava dentro do cristal. Então, na formação daquele cristal, milhões de anos atrás, ela retirou esse fluido, e esse fluido, então, ela cultivou em laboratório e descobriu as bactérias que estavam ali dentro. Que, no caso, né, tipo, ressuscitou eu brinco, né, ressuscitou os bichinhos, né? Ressuscitou os micro-organismos ali, mas você vê, ele estava encapsulado ali, guardado dentro daquele cristal, né, por milhões de anos. Isso é uma evidência fóssil que você só consegue por meio desses estudos em caverna, né? Essa microscopia da zona micrítica aí, ó, mostra, ó, essa tá a lâmina, né, delgada aqui. Aí agora cortou bem fininho e tal, e aí você vê essa imagem aqui, né? E aí você tem essa lâmina tratada com um pouco de HCl para tirar a calcita, né? Tirar o que for inorgânico ali, no caso de mineral e tal. Aí você vê esses filamentos que estão aí, microbianos, né? Filamentos microbianos putativos, né? Então você vê aí, era como se você pensasse assim, ó, nesses espaços que estão aqui, eu tinha a calcita, né? Tudo muito junto, mostrando aquilo lá, e aí você então passa aqui o HCl não tão agressivo, consegue limpar e dar então destaque para o que é o objeto de pesquisa da professora, que é o micro-organismo, né? E aí, uma coisa que é interessante, muitas vezes as estruturas encontradas nessa pesquisa, você não sabe se é micro-organismo ou se é mineral, né? E nessa imagem aqui, ó, você tem 1 micron de diâmetro e 10 S, né, de microns de comprimento. Então, assim, é minúsculo. E você não sabe dizer se isso é um mineral ou se isso é um micro-organismo.
Então, até nisso, né, por mais que sejam anos e anos e anos de pesquisa microbiológica, eles ainda estão sempre descobrindo coisas novas, né? E aí, a gente está indo caminhando para o final, ainda demora um pouquinho só assim, mas esses métodos de estudo, né, que é o clássico da cultura, né, tem sido usado há décadas para estudar esses micro-organismos em cavernas, mas a criatividade e o conhecimento do ambiente do caverna é necessário para você projetar a mídia que você vai usar para a maior parte dos micro-organismos nativos dessas cavernas, né? Em vez de apenas aqueles micro-organismos que você sabe que vai encontrar na superfície, por exemplo, né? Substratos artificiais é interessante. Você tem isso aqui, ó, é uma placa, tá vendo? Essa placa que foi colocada aqui. Então, são chamados aqui de substratos artificiais, estéreis, né? Limpos de carbono orgânico. E aí, essas mídias, elas são excelentes, vou usar o termo que eles usaram aqui, né? Condomínios microbianos, né? Então, seria como se fosse abrigar, né, esses micro-organismos, né? E os micro-organismos vão, então, colonizar essa superfície, e aí, a partir ao retirar essa mídia, você consegue fazer a cultura deles ou extrair o DNA, por exemplo, né? A filogenia molecular está sendo muito utilizada, óbvio, para país que investe na ciência e tem dinheiro, né? Aí você tem aqui, ó, sequências genéticas de DNA que são extraídas desses depósitos, né? Permitem os pesquisadores a fazer essas genealogias microbianas, né? Que dão pista sobre quem vive na caverna. E quando a gente está falando quem, é aquela pergunta dela no início, né? De que tipo de espécie, né? E o que elas podem comer, né? Então, estão sobrevivendo, quais são e sobrevivem de quê, né? Aí essas sequências aí em vermelho são novas sequências de arqueias da Leteguila. E Leteguila é aquela caverna árida que eu mencionei para vocês, né? Você, então, como método utiliza, como foi mostrado aqui algumas vezes, a microscopia eletrônica de varredura, né? E aí revela muito sobre quais são os organismos, os micro-organismos encontrados e as suas interações com a rocha. Então, é aquilo que a gente falou, esse filamento que foi mostrado aqui, ele está entre dois depósitos de minerais diferentes, né? Ele existe ali por um motivo desses dois minerais. Agora, qual que é mais importante ou menos, aí são outras pesquisas. E daí, como eu disse, a importância dessas pesquisas serem multidisciplinares. Quando eu falo, né, o cara é karstólogo, estuda o karst, cavernas, etc. Não somente uma área, mas tenta abarcar um pouco mais e, obviamente, pedir ajuda para quem é de direito, né? Para quem sabe mexer com isso, né? E não se aventurar. Essa microscopia de contraste de fase, né? Você tem aí nessas duas imagens aqui, ó, grânulos de enxofre elementar dentro das células bacterianas de um rio. O rio chama rio enxofre, né? Rio Sulphur, no Kentucky. Esse fish, imagens fish, né? Você tem o contraste de fase de filamentos brancos e um córrego ou um curso d'água, né? Rico aí, de novo, em enxofre. E aí esse fish, ela é a hibridização fluorescente in situ, que usa esses equipamentos de microscopia epifluorescente, né? Você identifica, nesse caso, quais grupos microbianos estão presentes, né, nessa região. Aí vocês pensem também o custo dessas coisas, né? Assim, é muito legal. Os isótopos estáveis são também coisas bem importantes. Você consegue inferir a biologia, né, na criação desses materiais elementares, como enxofre, gipsita, etc., né? Esses isótopos estáveis, eu acho que vocês já ouviram falar, mas são aqueles nuclídeos de um elemento químico,
né, de um mesmo elemento químico que não sofre decaimento radioativo ao longo do tempo, visto que eles têm uma combinação particular de próton, nêutron, etc., e permanece estável, daí o nome, indefinidamente. Então, você tem carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre. Todos esses trabalhos com isótopos estáveis, você pode ter dicas do seu paleoambiente, por exemplo, né? E a caverna, ela é como eu disse, não disse, né? Estou dizendo agora, ela é como se ela fosse também um grande depósito, né? Uma grande armadilha dessas coisas que são, às vezes, carreadas para dentro dela, e por uma temperatura mais constante, por uma umidade mais constante, as cavernas protegem muitas informações do nosso passado, né? Geológico. Trabalhos aqui também, né? Metodologias com enzimas, né? Extracelulares, né? Então, você tem aí a produção de enzimas extracelulares, igual tá aí, deixa eu ver, está aqui, igual tá aí, ó, foi contagem naqueles filtros de papel dessa foto aí, ó, né? E aí você consegue identificar quais os substratos são utilizados pelos micro-organismos naquele habitat. Aí você tem ali, ó, acetato, butirato, glucosídeo, glucosaminida, né? Às vezes eu tenho que falar assim, né? Porque sou geógrafo, nesse caso eu não trabalho com isso, né? Mas sulfato, aí, ó, sulfato já é meu, né? Xilosídeo, né? Então esses materiais todos aí por contagem nesses filtros de papel. A geoquímica, mais relacionada aí sim com a geomorfologia, geologia, etc., medições de pH, potencial de oxidação, tudo isso permite que você faça quase assim que uma previsão do que você pode encontrar, né? Então você tem, com esse gráfico, por exemplo, se você pega as medições que foram feitas, medições de pH, né, e potencial de oxidação e redução, que foi, né, que eles estavam tirando naquele slide anterior ali, é possível você prever mais ou menos se vai ter óxido e sulfeto de ferro. Então, quando você pega os dados e plota, você vê uma área aqui específica onde você vai ter esses dois elementos, logo, esses micro-organismos podem estar... É meio que assim, em vez de você perder tempo, você sabe que basicamente ali você vai conseguir algum sucesso, né? Como a gente mencionou já, como parte daquela teia alimentar, né? O enxofre e outras bactérias dessa cueva Vila Luz, elas fazem parte dessa teia, né? Para a caverna e são consumidos por esses invertebrados, né? E os peixes de caverna que são encontrados nesse local também se alimentam de algumas dessas esteiras, no caso, dessas colônias, né? E aí você tem que pensar sempre agora, né, a relação da conservação, porque a gente fica conservando tudo que a gente vê, e não conserva às vezes o que não vê, né? E aqui então é um resto de comida que foi deixado para trás por algum visitante ou pesquisador, não se sabe. E aí, assim, cavernas com poucos nutrientes, né? Uma das maiores ameaças às populações microbianas é o enriquecimento de carbono orgânico. E aí você vê aqui um pedaço de comida que foi descartado, né? E aí você tem, digamos, mais energia, talvez, do que aquele sistema estava em equilíbrio. Os impactos humanos... Opa, volta. E aí é uma pesquisa... Quando eu falar assim, pesquisa simples, não quer dizer que é ruim, né? É uma pesquisa simples, sem muita coisa. Mas é uma pesquisa aqui que, por exemplo, mostra o impacto humano nas cavernas. Então, bactérias, chamando aqui, né? Bactérias humanas, né? Aquele HIB, Human Indicator Bacteria, né? Bactérias indicadoras humanas, né? Como esse aureus que está aí, nossa pele, né? E aí cai o tempo inteiro da gente, os pedacinhos, né? E tal. E aí você pode ver aí locais onde você tem números elevados, presença ou não, etc. E aí seriam áreas impactadas nessa caverna para essa biota, né?
Então, aí embaixo tem vários exemplos aqui, né? E aí mostra lá ausência e presença desses bichinhos, né? Bichinho é carinhoso, tá? O pessoal da liga, né? Esses bichinhos são massa. E aí, ó, se você pegar cavernas que são locais de uso cultural fantásticos e possuem pinturas rupestres famosas, etc., você começa a ter problemas, em alguns casos, desses sítios culturais ameaçados pelos micro-organismos agora. Então, não é só o micro-organismo, né? Então, é o micro-organismo detonando uma coisa cultural. E nesse caso, você tem as pinturas rupestres e entre a rocha e o pigmento, crescimento de determinados micro-organismos. Então, alguns fungos começando a colonizar esse espaço entre tinta e rocha. Tá? E aí, beleza, vamos supor, dá aquele tipo um bolor, né? Vulgarmente falando, aí você vai lá puxar. Tuf. Aí na hora que você puxa, vem tudo, né? Vem a placa inteira na sua cara, ou um pedacinho dela, e aí você destrói esse registro cultural. E muitas vezes essas coisas ocorrem por causa do desequilíbrio do ambiente, né? Então, salvo se forem, claro, micro-organismos endêmicos. Mas, por exemplo, uma visitação numa caverna de Lascaux, na França, a caverna ela é tão sensível do ponto de vista atmosférico, das pinturas, etc., que foi criado uma réplica da caverna. Então, os visitantes eles vão na réplica da caverna. E aí, no afã de querer proteger tudo a qualquer custo, foram instalar um sistema tipo de ar-condicionado, um negócio para manter a temperatura melhor, não sei o que e tal. O que aconteceu? Introduziu dentro do ambiente, provavelmente pelos próprios funcionários, materiais, etc., um fungo filamentoso que cresce entre pigmento e rocha e não é da caverna. Então, ele acaba, como você sabe, em espécie exótica, competindo com a espécie, né, da caverna. E aí você tem um dano, né, potencial a um patrimônio de 50 mil anos atrás, né, dessas pinturas. Tá? E aí, se a população vive do turismo nessa região, se você detonar com espaço, né, já era. Né? E aí algumas maneiras de se proteger, né? Não deles, né? Mas protegê-los, né? Como que a gente vai convencer os visitantes a proteger micro-organismos, ainda mais agora em tempos de pandemia, com o coronga, né? Eu acho que o pessoal nunca teve tanta raiva de bicho que não vê, né? Mas, enfim, fazem parte de um sistema, né? Fazem parte de uma coisa, saindo da questão assim, humana, de maneira geral, mas como sistema Terra, né? Biosfera, etc., eles fazem parte desse todo, né? E aí você pode, claro, exposição educacional, palestra pública, né? Sobre o valor desses micro-organismos. Eu acho que principalmente se você colocar esses micro-organismos como fundamentais na produção de fármacos, por exemplo, melhoria de qualidade de vida, etc., né? Palestras para grupos de jovens, por aí já vai, né? Vai sempre nessa linha, né? E as parcerias que você tem que ter entre quem é o cientista e quem é o espeleólogo, né? O cara que vai em caverna. Então, muitas vezes você tem um cara que explora. Às vezes dá sorte do cara que explora ser o pesquisador também, né? Caso isso não ocorra, não precisa ser o especialista em caverna, mas você vai precisar desse especialista de caverna para te auxiliar, né? Ou em alguns casos, aquele cara que está lá numa aventura, ele viu uma parede com uma cor muito estranha, marcar aquilo no sentido de aonde foi que achou isso, tirar uma foto e levar para, às vezes, quem entende. Então, um cara da geografia física, por exemplo, eu olharia aquilo e falaria, isso aqui, velho, não é mineral, isso aqui deve ser bicho, chama o povo da liga, né? Por exemplo, né? Então, assim, isso é muito, muito importante em vez de ter essa competição, às vezes, que ocorre não saudável, né? E é isso, eu acho que as parcerias são sempre bem-vindas, né? Caminhando aqui para o fim mesmo, o slide ele termina todos os slides dentro daquele processo, né? Com algumas
referências, tá vendo? É o mesmo padrão, como eu disse, né? Os créditos dos autores todos, etc., né? As fotos. E aí, assim, a minha conclusão em relação a isso tudo, né? Desde os tempos mais remotos, o kart e as cavernas desempenham um papel importante na vida dos seres humanos, né? Dos seres vivos. Seres humanos, claro, mas seres vivos, né? O homem moderno, no caso, desde antigamente, claro, mas você tem locais de abrigo, culto ao sagrado, alguns crimes de guerra que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial e década de 70, em que as cavernas são depósitos de gente, né, de pessoas que foram assassinadas por regimes totalitários, né? E nos subterrâneos, eu coloco quase sempre, né, porque eu não gosto da totalidade, assim como eu já mencionei para vocês, mas quase sempre a gente está diante de novas fronteiras e possibilidades de pesquisa, né, desde que a gente faça com forma responsável, né? E eu acho que vocês puderam ter uma noção, assim como eu disse, bem geral em relação ao título da palestra, né, das possibilidades, e vocês viram que ela é imensa, né? E aí eu deixo o meu contato para caso vocês queiram. É claro, né? Agora vocês podem perguntar. Eu falei, se for difícil, vocês perguntam para o Google, né? Se for tranquilo, se eu puder resolver agora, aí eu resolvo. Tudo bem? É isso. Agradeço aí a presença de todos. A gente está com quanto? Vamos ver aqui, ó. Chique, ó, 98. Muito bacana aí é um tema que chama atenção, né? A caverna em si, aliado à microbiologia, eu acho que como eu falei, é quase que inesgotável. Tá bom? Agradeço aí a vocês. Passo para Júlia. Luiz, eu acho que não tem nem como agradecer. Tanto que foi maravilhoso, tanto que agregou tudo que você falou, foi muito, muito bom mesmo. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo gostou. E já temos mãozinhas levantadas para perguntas. Bom.